Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma alegria, é uma satisfação poder estar com os irmãos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Vidas, Sabiamente pastoreada pelo pastor Paulo Berriel e os seus pares, que são os demais pastores, pastor Zés, pastor Alexandre e todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo aqui local. E como as demais congregações que estão anexadas a essa igreja mãe. Amém? Louvamos a Deus por esse domingo abençoado, primeiro dia da semana, É o domingo. Por que primeiro dia da semana? Porque foi o primeiro dia que Jesus ressuscitou, foi no domingo, Então, considera-se o primeiro dia da semana. Então, começamos bem, porque já começamos triunfando, Porque o que caracteriza a vitória da igreja, ou o que caracterizou a vitória da igreja, foi justamente a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo sabiamente disse: se nós esperássemos nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Então a nossa esperança não está aqui, óbvio. Nós precisamos desfrutar e gozar de algumas coisas que esse mundo, entre aspas, proveniente de Deus, nos oferece. Sim, precisamos desfrutar, mas, obviamente, que a nossa esperança está nos céus. Amém? Glórias a Deus. Quero também aproveitar o ensejo para desejar um feliz ano novo a todos os irmãos. Não tive a oportunidade, Então, um feliz ano novo aos meus irmãos. Enfim, que seja um ano de paz, um ano com muita saúde, com muita prosperidade, muita felicidade. Eu estou esperançoso, eu estou esperando grandes coisas sobre a nação brasileira. Por que digo isto? Porque o meu Deus, o seu Deus, não perdeu o controle de nada. Deus ainda mantém o controle de todas as coisas, amém? E um dia, se Deus permitir, eu vou pregar aqui sobre o trono de Deus, e vou explicar por que ele tem o controle de todas as coisas, amém? Glórias a Jesus. Quero aqui também, antes de ministrar a palavra, agradecer ao pastor Paulo Berriel pelo carinho, pela atenção ali com a nossa saudosa irmã Maria Carlota, Também com seu esposo, o presbítero Valdeci, esteve ali com o pastor Alexandre, graças a Deus, fizeram uma cerimônia muito bonita, e tudo transcorreu para a honra e a glória do nome do Senhor. Ela estava sofrendo e Deus assim aprove recolhê-la para os seus braços, aonde ela está descansando. Amém? Pastor Alexandre, ela era magrinha, mas na subida a gente, não é verdade? Eu acho que a gente repensou, eu pelo menos estou repensando esse ano fazer uma academia. Amém? Glória a Deus. Não sei o senhor, mas eu estou pensando seriamente em fazer uma academia, porque quando chegamos lá no alto, antes daquele chamado cruzeiro, apesar de eu ser magrinho assim, estético, enfim, corpo atlético, mas já estava no seu senhor, pastor, não vou responder pelo senhor, mas eu senti alguma coisa anormal também em vossa senhoria, amém? Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, abram a vossa Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 14, por gentileza, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus, e é interessante que esta mensagem está esboçada, tem aproximadamente 2 anos e pouco, e eu ainda não preguei esta mensagem. Deus reservou esta noite para que assim o fizéssemos aqui no Ministério Restaurando Vidas, a Assembleia de Deus. Josué, capítulo de número 14, do verso 6 ao verso 13. Vamos falar sobre sonhos. Quantos gostam de sonhar? Amém? A igreja, quantos gostam de sonhar? Quantos esperam coisas grandes ainda pela frente? Aleluias! Eu estou esperando coisas grandes, apesar dos meus 65 anos e alguns meses, mas eu estou esperando coisas grandes ainda, que Deus tende a realizar na minha vida, amém? Então, nesta noite, eu quero trazer uma mensagem, não uma mensagem
de coaching, não uma mensagem de autoajuda, mas uma mensagem dos céus para a terra, do trono de Deus para os nossos corações. Então diz assim a palavra de Deus, Josué 14, versos 6 ao 13. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Diga comigo, como sentia no meu coração. Eu acho que nós podemos fazer um pouquinho melhor. Como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como dissesse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eis que já, hoje sou da idade de 85 anos. Quantos anos ele tinha? Muito bem. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era tal e é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Podem sentar, por gentileza? Amém? Glória a Deus. Eu desejo tributar a Deus pelo menos um louvor, se o pastor Paulo Berriel assim permitir. Amém? O culto acaba 8 horas, não é isso? 8 horas. Eu tenho aproximadamente meia hora para vos ministrar a palavra. Amém? Pode soltar, querido. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos que têm orado, pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos e pelo ministério que Deus tem me confiado. E dentre esses irmãos que eu sei que têm orado, vocês são dos tais que têm orado. Você, por mim, orou. Amém? Glória a Deus. Você pode cumprimentar o seu irmão que está do seu lado e dizer assim: olha, Deus tem coisas grandes para você nesta noite. Por gentileza, diga isso. Diga alguma coisa boa para o seu irmão. Deus tem algo muito bom para você nesta noite. Aleluia. Pode soltar com a letra, por favor. Obrigado, querido, da sonoplastia. Você é muito prestativo, viu? Muito educado. Que Deus te abençoe. Aleluias. Se Deus é por nós, irmãos, a oração feita pelo justo pode muito nos seus efeitos, diz a palavra. Bom é louvar o Senhor. Você por mim orou,
e Deus me abençoou. Eu te agradeço, irmãos, de todo o coração, por ser fiel e sempre orar, e por me amar, a Deus buscou. A sua oração para Deus não foi em vão, pois tu pedistes de coração. Eu te agradeço mais uma vez, queridos irmãos, a sua oração para Deus não foi em vão, pois tu pedistes de coração. Eu te agradeço mais uma vez, queridos irmãos. Mas muitas das vezes, da onde a gente não espera, é que acontece. Às vezes aquela irmã lá no último banco, orando por nós, suplicando por uma cura, por uma vitória. É verdade. Ouça. Quem sabe até ninguém percebe, mais alguém ali orando está. Talvez chorando até por o irmão que está passando por um momento de aflição. A sua oração para Deus não foi em vão, pois tu pedistes de coração. Eu te agradeço mais uma vez, queridos irmãos, a sua oração para Deus não foi em vão, pois tu pedistes de coração. Eu te agradeço mais uma vez, querido irmãos. Eu te agradeço mais uma vez, queridos irmãos. A irmã Creuza orou por mim. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando o ano e, consequentemente, todos nós que aqui estamos, nós temos uma expectativa para esse ano 2026. Todos nós que aqui estamos, almejamos algum tipo de mudança na nossa vida, seja ela na esfera espiritual, seja ela na esfera ministerial, seja ela na esfera material, mas de alguma forma nós estamos na expectativa de uma mudança. Esse texto, ele chama a minha atenção por algumas razões e por algumas lições que ele traz para nós. Gente, desta noite, aleluia, o capítulo 14. A 13 de Josué, amém?
E a título de introdução, eu gostaria de dizer para os meus irmãos que algumas pessoas para Deus, elas tornam-se especiais. Costumo eu dizer que Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem peças-chaves. Sim, Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de ninguém. O nosso irmão Tiago já disse isso na sua epístola, na sua carta. Essas pessoas são especiais para Deus por um motivo muito importante, por não abdicarem dos seus direitos, ou seja, nem tampouco dos seus sonhos. Eu, assim como o pastor Paulo Berriel e os demais pastores, já fizeram muito sepultamento, participaram de muitas cerimônias fúnebres, e eu costumo dizer, pastor Alexandre, que um dos lugares onde os sonhos ficaram enterrados é justamente a sepultura. Pessoas que sonharam, mas não conseguiram realizar os seus sonhos. E nós temos aqui a trajetória de um homem que aos 85 anos de idade reivindica o que era um sonho dele. Ou seja, então, esses personagens, eles acabam tornando-se especiais para Deus, justamente pelo fato de não abdicarem dos seus sonhos. Eu tive um aluno na escola que Deus me confiou, na instituição que Deus me confiou, que fez teologia aos 83 anos de idade, doutor Alberto, um dos renomados advogados aqui da cidade de Nova Iguaçu, foi procurador, inclusive, do município, já partiu para a eternidade, e ele concluiu o curso com os seus 84 anos de idade. Então, a idade nem sempre é motivo para nós dizermos que não temos mais planos, que não temos mais projeto, que não podemos mais fazer nada, porque eu costumo dizer, com todo respeito, irmãos, e com muita sensibilidade eu falo isso, a idade está na cabeça. É nós que vamos definir o sim ou não de Deus, porque o sim, Ele já deu para nós. A Bíblia diz que o querer e o efetuar pertence a Deus, ou seja, o que eu quero dizer com isto, amados irmãos? Então, aos 85 anos de idade, estava se graduando em Direito, o doutor Alberto, ou seja, então a Bíblia nos mostra alguns personagens, seja homens, seja mulheres, que para eles ou para elas, os sonhos não envelheceram de maneira alguma. É o caso de Caleb, e ele nos ensina algumas lições, e se o tempo permitir, pelo menos umas 3 lições, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Há tantos jovens aqui, eu vejo, há tantas pessoas na casa dos seus 20, 30, 40, 50 anos, que fazem projetos para o ano 2026, nós começamos até muito bem o ano, dizemos que vamos fazer, vamos nos dedicar mais à obra de Deus, vamos estar mais nas consagrações, vamos estar mais nas orações, vamos estar mais no evangelismo, vamos ser mais cooperativo com a nossa liderança, e etc, mas infelizmente, na metade do caminho, alguns de nós paramos, mas eu quero, nesta noite, lhe trazer uma receita para você não parar, mas Deus conhece a nossa estrutura, porque não obstante, lá em Abacuque capítulo 3, quando ele faz aquela oração sobre Sigionote, quando ele diz, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia, é porque, por que ele usa a expressão no meio dos anos? Porque ele sabe que na metade de um tempo é propício ao ser humano parar, às vezes parar de estudar, parar de estar congregando,
não é o caso dos irmãos, né? Parar de se envolver mais com a obra de Deus. Então, a primeira lição que esse texto me revela nesta noite é: mantenha o coração esperançoso, mesmo cercado pelo desespero. O que eu disse? Mantenha o coração esperançoso, mesmo cercado pelo desespero. É o caso de Caleb. Caleb manteve o coração esperançoso, mesmo à frente dos demais que estavam desesperançosos com relação à terra que Deus já havia lhes prometido. Deus não disse que talvez desse a terra para o povo. Deus já havia afirmado que daria, que já tinha dado a terra para o povo. Ou seja, Deus estava aguçando a esperança daquele povo. Deus estava renovando a perspectiva de uma nova vida para aquele povo. Meus irmãos, se nós olharmos para o cenário mundial, a coisa não é boa. Se nós olharmos para o nosso país, a coisa não é boa, com todo respeito, mas as nossas instituições, quem está falando isso é o pastor Denilson Lima, amém? As nossas instituições estão falidas, mas foi como eu disse ainda há pouco, Deus não perdeu o controle de nada, ou seja, a esperança renova os sonhos. Diga comigo, a esperança renova os sonhos. Ou seja, existe um grande escritor chamado Thomas Adams. Ele definiu o desespero como a esperança totalmente morta. Thomas Adams, ele definiu o desespero como a esperança totalmente morta. Há um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas quando eu vou para o livro de Jó, capítulo 17, versículo 15, eu ouço a palavra de Deus falando ao meu e ao seu coração da seguinte forma: onde estaria agora a minha esperança? Há uma interrogação. Onde estaria então agora a esperança? Sim, a esperança a poderá ver, ou seja, sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Aí Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 3, falando sobre a esperança, eu acho lindo, pastor Alexandre, esta passagem, ele disse, olha, bendito seja o Deus e Pai. Primeiro porque a palavra bendita é exclusiva, tão somente, é pertinente tão somente à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também ao Deus Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, não é uma pequena misericórdia, porque a própria Bíblia diz que, Lamentações diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aí ele diz assim, ó, nos gerou de novo para uma viva esperança. Para o quê? Para uma viva, eu quero pregar com vocês, me ajude por favor, para uma viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, então há três classes de pessoas com relação à esperança. Os que não têm esperança, para esses tudo está perdido. Os que têm uma falsa esperança, aqueles que colocam a sua esperança, quem sabe numa mega sena da vida, quem sabe num tigrinho da vida, mas há uma terceira classe, e essa terceira classe, eu estou inserido nela, e eu acredito que todo o Ministério Restaurando Vidas está inserida nela, são aqueles que têm uma viva esperança. Quem tem uma viva esperança, por gentileza, pode dar um brado de glória ao Senhor, pois que Ele é digno, aleluias, aleluias. Então, em primeiro lugar, porque eu não posso deixar os meus sonhos envelhecer, porque eu aprendo com Caleb. Mantenha o coração esperançoso,
mesmo cercado pelo desespero. Irmãos, a coisa era tremenda. Quando você faz uma retrospectiva e vai para o capítulo 13, o versículo 33 em diante, do livro de Números, você vai entender o contexto desta mensagem, que era o quê? Deus mandou os homens espiar a terra. Ao longo de 40 dias, eles precisavam espiar a terra. 12 homens, amém, eram príncipe de cada tribo. Não era qualquer pessoa sem demérito, não. Eram homens escolhidos a dedos, pessoas do mais alto gabarito, pessoas responsáveis. Mas a síndrome do pânico, a síndrome do desespero tomou conta deles. E o que eles disseram então? Primeiro, quando eles voltaram para trazer o relatório para Moisés, eles disseram, pastor Alexandre, a terra é boa, a terra é deleitosa, a terra manda leite e mel, os cachos de uva da terra, é preciso 2 homens carregá-lo. Olha só, irmãos, como às vezes as coisas mudam da noite para o dia, como às vezes a sombra de variação no ser humano. Mas eles usaram uma preposição, quando eles disseram, mas na terra habita os Enaquins, os descendentes de Enac, e nós, aos nossos próprios olhos, somos como que gafanhoto, ou seja, eles foram contaminados com a síndrome do gafanhoto. O que é a síndrome do gafanhoto? É o crente dizer, eu não posso, não dá, não vai dar certo, não adianta, porque já tentamos e não deu certo. Meus irmãos, ouça uma grande verdade: quando Deus está no controle, aonde nós colocamos a planta do nosso pé, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, não é pela metade, é na totalidade, porque Deus não dá nada por medida aos seus filhos. Deus sempre dá em abundância, depende do grau da nossa fé. A fé é o título de propriedade de coisas não adquiridas. A fé, ela faz trazer à existência aquilo que não existe. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a segunda lição que eu aprendo com Caleb é: mantenha o ideal perseverante, mesmo cercado pela síndrome da descontinuidade. O que é a síndrome da descontinuidade? É nós começarmos muito bem alguma coisa, empolgados, não é verdade? Porque ouvimos um pregador, ouvimos o pastor nos trazer uma palavra de incentivo, uma palavra rema, uma palavra que mexe com o alicerce da nossa alma, e nós vamos sair como gigantes, como leão rugindo, como uma fera brava, encontrando demônios pela frente e atropelando-os pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? A síndrome da descontinuidade é um mal peculiar do brasileiro. Eu descobri isso, eu fiz uma pesquisa. É um mal peculiar do brasileiro. Ele começa algo muito bem, mas ele não consegue chegar ao final. Às vezes é um regime. Esse ano eu vou fazer um regime. Graças a Deus, a esposa disse que eu estou engordando, e graças a Deus eu já mandei, esse já foi o primeiro terno, né, a calça que eu mandei a costureira, né, porque eu gosto muito desse terno, e agora já tenho outro para mandar folgar, porque está apertado, pastor Paulo. Então eu estou engordando, glória a Deus. Eu disse, Senhor, eu quero pegar peso, agora vou fazer academia para pegar musculatura em nome de Jesus Cristo. Depois eu vou fazer Krav Maga. Amém? Glórias a Jesus. Vou fazer Krav Maga, a luta dos meus compatriotas, porque há um ano atrás o meu filho, que é muito estudioso, que é da Força Aérea, amém? Ele descobriu que a nossa família é descendência judaica, tem descendência judaica, os Medeiros lá do Rio Grande do Norte, uma família que foi expulsa lá de Portugal,
e se anexou lá numa terra chamada Angicos, lá no Rio Grande do Norte, e enfim, onde os meus tataravós nasceram, meus bisavós, enfim, então eu tenho uma descendência judaica, e louvado seja Deus por isso. Então veja bem, veja o que eu estou dizendo, quantos regimes nós começamos e deixamos de lado, quantos livros nós compramos e paramos pela metade, tratamento de saúde, não, eu preciso fazer um check-up esse ano, eu preciso fazer um hemograma esse ano, eu preciso saber como está o meu colesterol, preciso saber como está a minha glicose, mas nós esquecemos, deixamos de lado. A minha filha, uns dias atrás, ligou para a mãe e disse assim: mãe, está onde, mãe? Eu e seu pai estamos aqui no médico. Glória a Deus, quem paga um plano de saúde caro, e temos que fazer uso, pastor Paulo. Amém? A idade vai chegando e a gente tem que se cuidar, irmãos. Amém? Porque o pastor Paulo não vai ter prazer. Às vezes o crente antecipa a partida dele. Às vezes o crente antecipa a sua partida. Glória a Deus. Deus recebe de braço aberto, mas não era tempo, filho. Tu não se cuidou. Tu comia muita gordura, muito torresmo, enfim, muita fritura, muito refrigerante. Enfim, então deu no que deu. Ou seja, é importante, né, nós considerarmos uma grande verdade nisso que eu estou dizendo. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala para nós: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, olha aqui para mim, corramos com paciência, por isso que eu tenho o microfone, que eu gosto de ficar extrovertido, amém, em cima do púlpito, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, ou seja, Deus não me chamou, dias atrás eu tive uma reunião com o meu pastor, presidente, amém, e eu disse para ele: olha, Deus não me chamou para estar de braços cruzados, sentado, apesar de meus quase 66 anos de idade, num banco, apenas batendo palma. Deus não me chamou para isso. Deus não chamou a igreja dele para estar estagnada. Deus chamou a igreja dele para estar em mobilização. Se assim eu posso dizer, dos maiores segredos da igreja primitiva foi justamente a mobilização. Se mobilizavam para orar, se mobilizavam para jejuar, se mobilizavam para pregar, se mobilizavam para estudar a palavra, se mobilizavam para receber poder. Aí ele diz: olha, deixemos todo o embaraço. Há muitas coisas que nos cercam, irmãos. Veja. Essa palavra embaraço é ógicos. No grego, no original, ógicos, dá a seguinte ideia, dá a ideia de peso. Sabe, peso, às vezes tem crente, não é o caso dos irmãos, não estou generalizando, mas vem a igreja carregado, pesado, parece que vem empurrado, não vem com prazer. Não, irmãos, cada culto deve ser um culto diferente, independente de quem vai ministrar a palavra. É o pastor Paulo, pastor Alexandre, pastor Osés, os demais pares, enfim, mas cada culto é um culto diferente e Deus vai usar cada um segundo a habilidade que Deus deu a cada um, porque 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 3, Paulo diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, cada um tem uma característica de pregar dada por Deus. Eu acho lindo a maneira que o pastor Paulo prega, eu acho extraordinário a maneira com que o pastor Alexandre prega, né? Mas o pastor Denilson já é mais afoito, já é mais atiçado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o meu ministério, não estou dizendo que os demais não foram, o meu ministério foi desenvolvido em cima de quê? Vigília, escola dominical, jejum e oração. Louvado seja Deus. Mantenha o ideal perseverante, mesmo cercado pela síndrome da descontinuidade. Aí ele diz, né, o escritor aos Hebreus, mantenha o versículo, por gentileza, querido.
mantenha. Portanto, nós, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, Deus nos chamou para quê? Para estarmos em mobilização. Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Então, por gentileza, com todo respeito, diga para o seu vizinho do lado: Deus não lhe quer parado. Aleluia. Deus não me chamou para ficar parado. Aleluias. Ora, se Deus me curou de um câncer, é porque algum propósito Ele tinha, pastor Paulo, na minha vida. Glórias a Ele, então, por isto. Então, portanto, então essa palavra ógicos, embaraço é ógicos, massa, peso, num sentido negativo, que significa arrogância, preconceito. Ou seja, o crente não pode ser arrogante, nem pode ser preconceituoso de maneira alguma. Aleluias! Louvado seja Deus! Diferente dos outros espias, olha o diferencial do homem de Deus, daquele que é especial, com todo respeito, amém? E para aquele que é salvo, mas que não tem muito prazer em fazer a obra de Deus, mas vai contar a coroa, vai contar o prêmio. Glória a Deus. E Paulo usa aqui um eufemismo, uma comparação do atleta que está correndo em busca de um prêmio. Então, diferente dos outros espias, ele tinha outro espírito que o enchia de novos pensamentos, e ele seguia ao Senhor plenamente. Olha o que diz o versículo 24 do capítulo 14, por gentileza, se puder projetar, para ajudar os irmãos. Capítulo 14, versículo de número... Perdão, é versículo 12. Aleluia. Ele diz o seguinte: porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. Ou seja, ele tinha confiança naquilo que ele estava fazendo, porque quem lhe garantia a vitória era Deus. Irmãos, eu respeito todos os governos, e toda noite eu oro pelos governos. Eu oro pelo governo do Brasil, oro pelos Estados Unidos, oro pelos meus compatriotas ali em Israel, mas saiba de uma coisa: a minha esperança, a minha confiança está posta no Senhor, usando as expressões do salmista: e eu não temerei o que possa me fazer o homem. Se você vai na fila, hoje quase ninguém está indo mais em fila de banco. Se você está em algum lugar, ou seja, está no mercado, está na fila do mercado, você vê as pessoas reclamando do governo, você vê as pessoas reclamando da vida e etc e tal. Irmãos amados, nós somos filhos de Deus e Deus tem o melhor dessa terra para nós. Você pode dizer isso para o seu vizinho: Deus tem o melhor para você. Então isso não é coisa de coaching, não é coisa de autoajuda não, é uma realidade. Aleluias! Deus disse que nós comeríamos o melhor desta terra. Deuteronômio, na verdade, é uma repetição das leis, ou seja, de Gênesis, de Êxodo, amém? De Levítico, de Números, mas em especial de Êxodo. Deuteronômio é uma repetição do Êxodo, dos 10 mandamentos. Tudo aquilo que Deus havia falado, Ele repetiu tudo novamente para o povo, para que o povo estivesse atento. Mas uma coisa Deus requeria do povo: a obediência. E em terceiro lugar, eu já vou encerrar a mensagem: mantenha a mente plena das promessas, mesmo cercado pela incredulidade. O que eu disse? Mantenha a mente plena das promessas de Deus,
mesmo cercado pela incredulidade. Que tem irmãos que só misericórdia, me perdoe a audácia, mas é difícil estar ao lado deles, porque só conta a derrota. Como é que vai, irmãos? Pastor Denilson, mais ou menos. Quando ele faz aquela cara mais ou menos, está mais ou menos. Amém? Glória a Deus. Nós temos que ser com a mulher de Sunem. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Claro, nós não podemos ser hipócritas, mas nós temos que crer no Deus que age em nosso favor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Deus está agindo em seu favor nesta noite, irmãos. Aleluia. Você não entendeu? A cantina está aberta, eu acho que vou tomar um café. Vocês não entenderam? Eu estou dizendo que Deus nessa noite está agindo em nosso favor. E para o nosso bem, para o nosso melhor. Deus quer nos, em 2026, que nós tenhamos algo diferente em nossa vida. Eu coloquei isso como tema, pastor Paulo. Não sei se eu mandei para o senhor, não foi para um outro pastor amigo, amém? Isaías 54:2 é o tema que eu escolhi lá para a empresa que Deus me confiou. Projeta, por gentileza, querido, Isaías 54:2, 2026 é o ano da expansão para a Faculdade Iguaçuana de Teologia. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Expansão, crescimento, amém ou não amém? Deus nos quer crescendo mais e mais e mais. Não porque eu sou muito humilde, irmãos. Humildade não é sinônimo de relaxamento. Humildade faz parte do fruto do Espírito. Amém? A sensibilidade para ser útil ao meu próximo. Então entenda, veja, um grande teólogo chamado Ernest Chandler, ele disse que Nazaré era o povo mais privilegiado do mundo, os nazarenos. Era o povo mais privilegiado do mundo, pois ali o Filho de Deus havia passado sua infância e juventude, vendo os nazarenos muito de perto a glória de Deus na face de Cristo. E mesmo assim eles foram incrédulos. E aonde era o quartel-general de Jesus Cristo? Aonde foi que ele operou grandes milagres? Em Cafarnaum. Porque em Nazaré ele não era muito bem-vindo. Veja, entenda, por 30 anos Jesus andou pelas ruas de Nazaré. João 14, versículo 46 ao 50, pode projetar por gentileza? Ou mantenha a sua Bíblia aberta, João 14, 46 ao 50, já encerra a mensagem, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 46 ao 50. Ah, não tem? Muito bem. Então, veja, o aumento, outra grande experiência que a gente pode ter nesta noite. Então, depois você lê em casa, então, ou leia na sua própria Bíblia, João 14, versículo 46 e 50. Outra grande experiência que a gente pode ter com relação a sonhos é 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. O que está escrito ali? Está escrito que uma mulher viúva, amém, vai em busca de um homem de Deus para que lhe socorra, porque o seu marido havia morrido, né, e havia lhe deixado dívidas, havia contraído dívidas e deixado as dívidas para sua esposa. Consequentemente, naquela época, quando alguém se tinha como devedor, os filhos eram tidos como escravo até pagar a dívida do credor, ou então vir o ano da remissão, quando aquela dívida era perdoada. Mas o que ela faz?
profeta se dirige a ela e pergunta o que ela tem em casa. E ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite numa botija. E o que o profeta diz? Olha, isto é atiçar a fé, é mover a fé para o sobrenatural, é fazer com que a fé tenha proporções ilimitadas. Por quê? O meu Deus e o seu Deus é um Deus ilimitador. Glória a Deus. E o que faz Deus então, através do profeta? Ele diz: olha, vai aos teus vizinhos e pede vasilhas, não poucas vasilhas, vazias. Ele foi taxativo, vasilhas vazias, amém? E traga. E ela trouxe todas que ela podia. Por isso que eu digo, é bom termos bons relacionamentos, porque na hora da crise poderemos precisar dos nossos vizinhos ou de alguém próximo de nós. Às vezes tem crente que não sabe se relacionar com o seu vizinho. Não é o caso aqui dos irmãos, não estou generalizando em hipótese alguma, amém? Mas ela trouxe todas as vasilhas. Na medida que ela colocava o azeite, ia se multiplicando, e a Bíblia diz que o azeite cessou. Não acabou. A fonte não acaba, porque Deus é uma fonte inesgotável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a crise nunca será de azeite, mas a crise sempre será de vasos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos chamado para esse ano 2026 para vivenciar grandes coisas. Eu quero, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, encerrar esta mensagem dizendo: Pastor Paulo Sérgio Berriel, o Ministério Restaurando Vidas, Deus fará uma grande obra nesse ano 2026, nesta casa. O Senhor espere o grande mover de Deus nesse lugar, o que Deus estará fazendo nesse lugar. Deus trará pessoas de fora para esta casa, pessoas estarão aceitando a Jesus como Salvador neste lugar, mas Deus pede de cada um de nós a mobilização. Sem mobilização, as coisas não acontecem. Eu sei que esta é uma igreja de oração, então o Senhor já começa muito bem, porque a oração, ela tem o poder de fazer com que o trono e a mão de Deus se mova em nossa direção. Amém? E para concluir, eu quero apenas dizer para a igreja: não deixe seus sonhos envelhecer, independente da sua idade. Não deixe seus sonhos envelhecer. Pastor, eu vou fazer faculdade. Faça a prova, estude, vai passar, em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu quero mudar lá na empresa, eu quero ter promoções. Faça por onde, vai acontecer. Pastor, eu estou em busca de uma cura, vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, será que o Brasil vai mudar? Vai mudar, porque Deus é o Senhor desta nação. Ainda existe um povo que ainda não se esquece de dobrar o seu joelho, ora incessantemente por esse país, e esse país vai mudar, conforme disse o grande estadista, o grande advogado, Dr. Martin Luther King: I have dream, eu tenho um sonho, apesar dos meus quase 66 anos de idade, eu tenho um sonho de ver o Brasil uma das maiores potências avivalistas para o mundo. Eu tenho um sonho de ver um presidente tipicamente cristão. Eu
tenho um sonho de ver o Brasil sacudido pelo poder do Espírito Santo. I have dream. Eu tenho um sonho de ver a igreja brasileira mais unida, mais coesa. Eu tenho um sonho de rever aquelas grandes cruzadas que outrora acontecia no Brasil. Paralítico andava, cego enxergava, batismo no Espírito Santo era algo natural num culto como esse. Eu tenho um sonho. Glória a Deus. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Assim como Caleb. 45 anos depois, ele toma posse de Hebrom. E Hebrom quer dizer o quê? União, unidade. Aonde há unidade, há crescimento. Estão entendendo? Aonde há unidade, há crescimento. Mas se um puxar para um lado, outro puxar para o outro, a coisa não cresce. Porque um reino dividido, disse o Senhor Jesus, não subsiste. Portanto, que Deus vos abençoe, fique com esta palavra, sou grato a Deus. Pastor Paulo, muito obrigado pela confiabilidade do púlpito, amém? Roga as orações dos irmãos em meu favor. Eu tenho um sonho. Quer estar de pé, por gentileza, Pastor Paulo, com a sua permissão, e eu quero que você diga 3 vezes comigo, no 3, amém? Infla o seu pulmão de ar, infla o seu pulmão de ar, por gentileza, e diga assim, eu tenho um sonho. Eu penso que nós podemos fazer melhor, amém? Aleluias. Diga, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Então deixa Deus realizar esse sonho na tua vida e que Deus te abençoe profundamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. E as palmas louvam ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Eu rogo a Deus pela sua saúde.